Olá galera, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Professor Wagner aqui do Física Agora Vai. E a gente está começando com você o Gotas do Enem. Gente, a gente vai resolver várias questões, a gente vai discutir conceitos. Partiu gabaritar com a gente? Vem comigo vencer sucesso. Galera, nessa primeira aula a gente vai resolver uma série de exercícios aí com você. E para que a gente consiga aí fazer uma coisa muito bacana, eu já te peço que dê um like nesse vídeo, já compartilhe com seus amigos, a gente vai bombar nesse Enem, tranquilo? Resolução de questões de Enem, cada gota ajuda a preencher o seu conhecimento e você vai fazer a melhor prova da sua vida. Hoje a gente vai falar sobre um tema aí, movimento uniformemente variado, na verdade a gente vai falar de toda a cinemática, certo? Eu quero levar você a entender todo esse processo relacionado à cinemática, que é importante e que é sempre cobrado nas provas do Enem. Para isso a gente vai discutir alguns conceitos, a gente vai resolver 5 exercícios e você vai sair daqui manjando um pouco mais para sua prova. Tranquilo? Vamos lá então, que a gente vai começar já abrindo aí os nossos primeiros exercícios, gente. Nesse primeiro exercício é do Enem de 2017 e ele fala que em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e o abdômen do motorista pode causar lesões gravíssimas nos órgãos internos. Legal. Pensando na segurança de seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,30 segundos de duração. Os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o módulo da aceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros como massa dos bonecos, dimensões do cinto e velocidade final obtidos estão no gráfico de aceleração por tempo. Você pode ver aí, eu tenho 5 cintos, cada uma das retas e das curvas aqui representa um dos cintos em questão, beleza? E aí ele pergunta aqui pra gente exatamente isso, né, gente? Qual dessas situações, qual desses cintos foi o melhor em relação a isso que está acontecendo? Pessoal, dentro dessa relação, a gente tem que pensar o seguinte, se a gente for dar uma olhada nos conceitos físicos, né? Embora a gente vai falar só de cinemática, e esse exercício ele trouxe pra gente um conceito físico interessante. Qual que é? Deixa eu trabalhar aqui contigo que a gente já vai entender, tá? Vou jogar aqui a lousa pra gente poder entender esse problema aqui. Gente, aqui o que está acontecendo é o seguinte, vamos pensar em força que é igual a massa vezes aceleração. Esse conceito vem lá da dinâmica, lei de Newton, segunda lei de Newton, meu amigo. Força resultante é igual a massa vezes aceleração, certo? Quando eu penso no cinto de segurança em relação a essas pessoas, eu vou pensar na seguinte situação. Pensa comigo. Imagina, então, que ele vai parar. Nessa desaceleração, nesse módulo de parar, a força exercida vai ser proporcional a quê? Gente, eu estou falando exatamente das mesmas pessoas nesse sistema, certo? Então, se tem alguma coisa que é importante, que vai ficar constante nesse tipo de exercício, é a massa, são as mesmas pessoas envolvidas. Então, se eu transformar essa massa num elemento constante nessa parada, massa é constante, eu vou verificar que existe uma razão de proporcionalidade entre a força exercida e a aceleração. E podemos dizer mais, são dois vetores diretamente proporcionais, ou seja, quanto maior a taxa de desaceleração desse sistema, óbvio, maior vai ser a força para parar, certo? Bom, como que a gente pode pensar na taxa de desaceleração desse sistema? Aceleração, e aí a gente vai entrar em cinemática, é a variação da velocidade pela variação do tempo, né? Olha só, meu amiguinho, variação de velocidade pela variação do tempo. O cara está a uma velocidade alta, né? A gente vai ter aqui velocidade alta menos a velocidade do outro ponto, né? Ou velocidade final menos velocidade inicial, né? Ele está numa velocidade alta, ele vai conseguir parar. Ele vai ter uma desaceleração em função do tempo, certo? Vamos pensar que o quanto que ele precisa desacelerar é a mesma coisa, certo? Só que nesse caso, o que é importante?
importante aqui para mim é o seguinte: se a minha variação de velocidade vai ser sempre a mesma nesse tipo de sistema, se a variação de velocidade é constante, a gente vai ter aqui nesse tipo de sistema aceleração vezes tempo. Lembra que quando eu dividi as duas grandezas eu falei que era diretamente proporcional? Se a gente estiver multiplicando, assim, inversamente proporcional. Ou seja, se eu aumentar bastante o tempo para desacelerar, eu consigo diminuir essa taxa de aceleração. Diminuindo essa taxa de aceleração, eu consigo diminuir a força de impacto sobre os corpos nesse tipo de problema. Cara, faz todo sentido, né? Então, a partir desse tipo de sistema, a gente vai ter que pensar aí, basicamente, em qual é a situação que a gente vai ter a menor força exercida sobre os corpos, certo? E a menor força exercida sobre os corpos vai ser aquela que vai me permitir, exatamente, uma ideia de diminuição ou uma ideia de aumento, né, do tempo. Então vamos lá. Quando a gente olha para os gráficos aqui, qual deles que você tem uma taxa de desaceleração, né? Qual deles você tem uma taxa de desaceleração no maior tempo possível? Quando a gente começa a observar os gráficos, a gente vai perceber basicamente que o gráfico, deixa eu ver aqui, deixa eu só subir aqui para você, para te mostrar as alternativas que ele me dá, né? Olha aqui, deixa eu ver se você já consegue enxergar aí, já temos as alternativas, né? Qual deles a gente pode perceber? Se a gente observar aí, gente, o cinto de número 1, que seria esse cara aqui, ele tem uma desaceleração muito rápida, ó. Isso acontece em menos de 0,15 segundos, né? Menos de 0,1, na verdade. A letra B representa o cinto 2. O cinto 2, pelo que a gente pode perceber nesse sistema, ele vai permitir uma desaceleração numa variação de tempo muito maior, né? Se a gente perceber o 3, a gente vai ter um tempo um pouco, né, uma desaceleração mais incisiva. O 4, mais incisivo aqui também, ó, na taxa de desaceleração. O 5 também tem uma incisão muito grande aqui no final. Então essa curvinha, esse gráfico mais curva aí é o que levou mais tempo para desacelerar. Se a gente tem mais tempo para desacelerar nesse tipo de sistema, se a gente tem essa situação de mais tempo de desaceleração nesse tipo de sistema, com certeza a gente vai ter essa relação como o melhor para que ele não sofra um acidente mais grave ainda. Então a alternativa correta desse exercício é a alternativa B, certo? Então toda vez que eu for tentar diminuir a força de impacto, eu preciso aumentar o tempo de interação entre os corpos. Aumentando o tempo de interação entre os corpos, eu diminuo a taxa de desaceleração ou de aceleração, o corpo sofre menos impacto nesse tipo de sistema, beleza? Então esse foi o primeiro modelo que a gente tem aqui para a gente conseguir analisar esse tipo de situação, certo? A física, gente, ela é basicamente esse tipo de sistema, né? A física ela vai trabalhar basicamente com essas possibilidades, ou seja, pensar contigo situações, problema que permitam a gente pensar e observar as relações naturais acontecendo e a interação entre essas relações, certo? Então é uma dica muito importante aí para você fazer o seu próximo Enem. Pensa nessa relação. Diminuir força de impacto, eu preciso diminuir a taxa de desaceleração. Nisso eu preciso aumentar o tempo de interação. E o cinto faz exatamente isso. Quando ele tem a relação elástica dele, ele vai aumentar o tempo de interação, você já vai aumentar o tempo. A mesma coisa acontece com airbags, né? O airbag, ele diminui a desaceleração do seu corpo durante o impacto. Isso faz com que as lesões causadas sejam muito menores, podendo salvar inclusive vidas. Beleza? Esse é o nosso primeiro problema, tá? A gente vai trazer outros problemas em outros vídeos. Se você curtiu esse vídeo, dá um like, compartilha e a gente volta em breve com mais conteúdo para você. Um grande abraço, Física Agora Vai, ajudando você a gabaritar o seu próximo Enem. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.